Oi pessoal do Sinapse, vamos lá fazer esse exercício da UEL 2016. O processo de despoluição de um rio, embora trabalhoso, é importante para restabelecer a ordem de pureza. A medida de pH da água de um rio é um parâmetro importante para avaliar a acidez ou a alcalinidade da água. Cita-se, por exemplo, que descartes aquosos de efluentes em corpos d'água devem apresentar pH entre 5 e 9. Esse daqui seria a faixa de pH ideal para você descartar qualquer efluente num rio aí. Assinale a alternativa que apresenta corretamente procedimentos químicos capazes de corrigir o pH de um corpo d'água. Então lá, letra A. Se um corpo d'água possui o pH igual a 2, a elevação desse valor pode ser feita pela adição de cloreto de sódio na água. Então, para eu conseguir elevar o pH, o sal que eu vou adicionar, ele vai ter que ter caráter básico. Como que a gente vê isso? A gente tem que olhar qual foi o ácido e qual foi a base que deram origem aqui para esse sal. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, ele vem do hidróxido de sódio e do ácido clorídrico. Tanto o hidróxido de sódio quanto o ácido clorídrico, eles são substâncias fortes, base forte e ácido forte. Quando a gente coloca eles em água, como eles são substâncias que ionizam ou dissociam com facilidade, eu acabo neutralizando o H+ com o OH-. Então, na verdade, a reação de hidrólise não ocorre. Nesse caso, se eu adicionar, então, cloreto de sódio em água, o meu pH ele vai ser igual a 7 e não é o que eu preciso. Então a letra A está errada. Letra B, ele fala a elevação aqui de um pH 4 pela adição de cloreto de potássio. É a mesma ideia que eu tive na alternativa anterior. Se eu vou aumentar o pH, eu tenho que pôr uma substância com pH maior que 7 para fazer isso. Cloreto de potássio vem do hidróxido de potássio, que é uma base forte, e do ácido clorídrico, que também é um ácido forte. É o mesmo caso do cloreto de sódio. Aqui o nosso pH ele vai ficar igual a 7. Já na letra C, elevar o pH a 6 pela adição de cloreto de ferro. O que eu tenho que ver? Cloreto de ferro vem do hidróxido de ferro 3, que é uma base fraca, e do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Sempre é o mais forte que vai prevalecer. Então, se o meu ácido é forte, ele vai deixar o meio ácido. Eu não vou ter elevação do pH nesse caso, eu vou ter diminuição do pH. Meu pH vai ficar menor que 7. Então, a letra C também não pode ser. Letra D, ele fala que ele tem um pH 7 e ele vai diminuir o pH pela colocação aí de cloreto de amônio. O cloreto de amônio vem do hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Como é o meio ácido aqui é mais forte, é ele que prevalece, então esse sal em água ele vai diminuir aí o pH. Eu vou ter um pH menor que 7. Então, a alternativa D é que está correta. Vamos ver por que a E está errada. Ele tem um pH 8 que ele quer diminuir aqui o pH. O nitrito de sódio, ele é formado por uma base forte e por um ácido moderado, que é o ácido nitroso, HNO2. Quem é mais forte? A base. Então, quando eu coloco esse sal em água, eu vou ter elevação do pH. Eu vou ter aqui um pH maior que 7. Então, a única alternativa que está correta é a letra D.